Olá, Júlio. Minha querida, os meus respeitos. Júlio, mais uma vez, e porque sabemos que é do agrado dos nossos ouvintes, pegamos num poema para analisar. É uma expressão pouco feliz, mas Sim, credo. é Para alucinarmos. para O problema não alucinarmos. é associação livre, é o que nós fazemos, no Pois fundo, é, não é? pois é. Para pesarmos cada palavra, não é? Isto tem a sua graça porque muitas vezes, como vemos pelo nosso exemplo, para o Júlio tem um sentido É evidente. e para mim tem outro. E para o autor teve outro. Para o autor teve outro, Pronto. para o ouvinte terá outro. Exatamente. E que cada um fique com o seu, não é? Já agora permitindo-se ouvir o nosso. O poema de hoje que o Júlio nos traz é de Rui Belo, Na Noite de Madrid. E é muito curioso como às vezes nos tornamos culpados daquilo que reprovamos aos outros, sabe? Eu gosto muito do Rui Belo. Sempre gostei. Acho que ele tem um tricotar completamente único, na minha opinião. E outro dia pus no meu Facebook. E houve, por um lado, pessoas completamente fascinadas com a poesia de Rui Belo e outras a dizerem aquilo que me doeu, que foi o professor, eu nem me lembro do professor ter posto aqui um poema de Rui Belo. Ou seja, eu sou culpado daquilo que muitas vezes eu lamento, que é a pouca atenção que se dá à poesia de Rui Belo. É curioso. É curioso. Mas tudo tem o seu tempo, portanto, não tem posto, pôs agora, faz É. um programa compensa, não é? Sim, não estou a dizer que não. Mas eu não me quero meter nos meandros da literatura portuguesa porque seria completamente ignóbil atendendo à minha ignorância. Mas tenho direito à minha opinião e acho que o Rui Belo não teve o relevo que mereceria a sua poesia. Acho que não. Acho que não. Mas, como é evidente, isto é perfeitamente subjetivo. Eu acho que há poemas de Rui Belo que são verdadeiramente, se calhar encantadores é uma palavra até leve para isto. Depois tive a sorte da minha querida amiga Teresa Martins Marques me explicar quão complexa é a construção da poesia de Rui Belo e como é preciso ter muito talento para fazer algo tão complexo e isso parecer simples. Estou a falar mesmo em termos técnicos, de que eu não percebo nada. E isso só fez aumentar a minha admiração por ele. Depois, ainda por cima, com a minha profissão, eu construí na minha cabeça, para ser otimista, no meu bestundo, para ser realista, se calhar, uma imagem do homem através dos seus poemas. Eu não tive o cuidado de não ir ler nada sobre a vida de Rui Belo, mas construí uma imagem de um homem, lá está, pronto, a minha lamechice, de um homem, pelo menos por vezes, torturado por um grande amor. Aliás, deixo-lhe um conselho, vá ler um poema dele que se chama Muriel, pronto, e depois conte-me coisas. E depois apanho os pedaços. Quem escreve uma coisa daquelas... Os estilhaços. Ela podia não se chamar Muriel, mas houve alguém que vou-lhe dizer. Não vou dizer que não ficou pedra sobre pedra, mas que aquelas artérias estiveram a bombar com taquicardia, estiveram. Bom, hoje vamos ao poema Na Noite de Madrid. Na Noite de Madrid, sim, porque acho que levanta questões muito mais gerais, digamos assim. Pronto. E como é muito habitual em Rui Belo, é um poema longo, portanto vamos calmamente por aqui abaixo. Isto chama-se Na Noite de Madrid. E o primeiro verso é: Na noite de Madrid eu vi um homem morto. E aqui estamos no registro factual. Alguém está estendido no chão. Podemos pôr a hipótese que houve um acidente, que houve um roubo que deu para torto, que alguém caiu redondo no meio da rua, como
temos notícia todos os dias, mas ficamos sem saber mais nada. Até porque não sabemos se, de facto, a pessoa que nos relata isto está em Madrid. Não, isso está porque depois no fim do poema... Pois, mas é isso, ainda não... Nesta altura não. Nesta altura não sabemos. É por isso que eu digo, não é? Claro. Isto aqui até podia ser um título do jornal, não é? Ou seja, na rua tal apareceu um homem morto. Ponto final. Depois ou lê a reportagem ou não lê a reportagem. E imediatamente ele muda o registro com uma só palavra. Porque ele diz assim, jazia ali, é a mesma coisa, ficamos apenas a saber que ele está deitado. Mas ele diz, jazia ali como uma afronta. Assim que entra a palavra afronta, o campeonato mudou. Porque ele está a dizer que aquele cadáver é insultuoso para alguma coisa ou alguém. E de quem está ele a falar? Para os vivos, e agora uma pessoa pode dizer, pois está bem, ele está morto, os outros estão vivos, uma afronta, um insulto, porquê? Lembrar-lhes a sua finitude, lembrar-lhes que também eles um dia vão morrer, é mais do que isso. Porque ele diz, jazia ali como uma afronta para os vivos que voltavam dos bares com música nos olhos, com estrelas na testa e festa nos ouvidos e passavam de táxi a boa velocidade. O prazer versus morte, não é? Exato. Ele é uma espécie de testemunha da acusação, diria eu, ou, se quiser, um empecilho para a alegria dos outros, mas é estabelecido de imediato um contraste entre a morte e, não sei se me acompanha, lá está o que eu dizia, nessa alucinação, e um certo viver borbulhante que ele descreve ao falar dos bares, da música nos olhos, estrelas na testa, festa nos ouvidos, táxis a boa velocidade. Se quiser, é movida um bocadinho. E ele, pelo simples facto de estar morto no meio dos outros, é uma afronta. Porque verdadeiramente não joga com o resto do quadro. É assim um bocadinho, para dar um exemplo que lhe seria querido, é assim um bocadinho como eu estar com a camisola do Luizão na bancada de sócios do Futebol Clube do Porto. Não é? Há ali qualquer coisa que não joga. Pronto. Não é? E, portanto, é quase como fosse de mau gosto, não é? Então, este tipo vai morrer ali, incomodando a alegria dos outros que estão a gozar a noite madrilena. Francamente, esta gente não se enxerga. Diríamos como se atreve, mas essa pessoa já não está viva, não é? Pois. Agora ele vai fazer pergunta e vai dizer assim, há quanto tempo o homem jazeria ali, à superfície escura do asfalto, já meio devolvida à terra nossa mãe? Muito bonito. Meio devolvido. Isto faz-nos lembrar, olha, por exemplo, uma canção da minha juventude, Ashes to Ashes, que é, nós vimos do pó e ao pó voltaremos. Sim. Não é? E, portanto, há outra pergunta também que é, há quanto tempo? Mas então nós estamos a pôr a hipótese que aquele cadáver está ali e ninguém lhe liga já há bastante tempo, que em princípio não deveria acontecer. Ou seja, já há um murmúrio sobre a indiferença, digamos assim, das pessoas perante alguém que jaz. Infelizmente, isto não é monopólio dos cadáveres. Nas últimas semanas nós tivemos notícias, olha, no mundo do futebol, já que há bocado eu fiz a graça dos nossos clubes, no mundo do futebol vimos adeptos a urinarem sobre mendigos. Que por acaso não estão mortos. Estão vivos. Não estou a dizer que seja melhor urinar sobre mortos, estou a dizer que os mortos pelo menos não ficam humilhados. Porque já estão mortos. E honra seja, por exemplo, o PSV Eindhoven
disse que lhes ia fazer a folha porque ia identificá-los. É claro que a pessoa diz, pois beberam uns copos, tenho muita pena. Não há cerveja... Mas isso não pode ser guarda-chuva para tudo, exatamente. não é? Não há cerveja que tire o adjetivo ignóbil a um comportamento destes. Pronto. E então, a seguir, o que é que ele vai dizer? Há quanto tempo estaria ali aquele corpo, não é? Exatamente. Não o cobria o manto dos heróis, nenhum clarim tocar em sua honra. Como o confortaria a Santa Madre Igreja? Em 3 linhas, o que é que Rui Belo nos diz? Em princípio é um Zé Ninguém. Não é? O manto dos heróis, as honrarias, não é? Alguém importante. Isto faz-me lembrar, olha, outro dia um dos nossos ouvintes lembrou-me, e muito bem, que a minha pronúncia não é correta, não é? Eu digo sistematicamente Gaudi e deveria dizer Gaudí. É uma daquelas correções que eu guardo, mas que tenho pouca esperança, não é? Porque são demasiados anos a dizer e a ouvir dizer Gaudi. Mas, na realidade, está lá um acento agudo, portanto, eu deveria dizer Gaudi. Mas lembrei-me, Gaudi, por exemplo, morreu, não imediatamente, mas atropelado por um elétrico, não tinha documentos, estava vestido de uma forma andrajosa e ninguém sabia que era o grande arquiteto que ali estava. Levaram, se não estou em erro, 1 dia ou 2 a perceber. A identificar. Mais a mais, e ele recusava-se a falar em castelhano, só falava em catalão. Nenhum clarim tocar em sua honra. Cá está. Como o confortaria a Santa Madre Igreja? Ninguém tomou conhecimento. Ninguém queria saber também. Não? Ninguém queria saber. Se calhar não há ninguém que lhe possa sentir a falta. É alguém que morreu e a vida continua para toda a gente. Bom, tombar apenas, agora veja, a escolha do verbo. Tombar apenas imolado, ou seja, sacrificado, ou dia a dia, pagara com a vida a paz da consciência de toda uma cidade que dormia. O que ele está a dizer é, este homem foi sacrificado à indiferença da cidade e das suas gentes. O verbo imolar, nós lembramos até de Abraão disponível para sacrificar o filho, porque o Senhor lhe tinha pedido e depois voltou atrás, como é evidente, não é? Mas é realmente alguém que... Agora, repare neste verso. Pagara com a vida a paz da consciência de toda uma cidade que dormia. Aqui há um outro odor desagradável, que é assim. É quase como se ele tivesse de morrer para a cidade se manter calma e indiferente. Ele podia ser incomodativo. E aqui podemos pensar, porquê? Porque é um mendigo? Porque a consciência das pessoas, se fixar nele, vai, quiçá, tremer um pouco? Poderemos sentir-nos culpados? Ou fazemos como um amigo do meu pai fazia, que dizia: eu dou, mas não me os mostrem. Que é uma coisa terrível. Sim. Eu dou dinheiro, não quero é vê-los, porque isso incomoda-me. No fundo pagava para não ver também. Nem mais, exatamente. E, portanto, nesta altura, Rui Belo vai passar a interrogar-se e dizer assim: e ele crescia, alastrava na estrada e assumia inesperadas proporções quando há bem pouco ainda se reduzia ao dia. É muito belo. Eu sugeria-lhe que depois, porque isto, eu estou a esquartejar um poema, o que não é propriamente algo que se deva fazer. Mas, em relação ao que eu lhe dizia há pouco, se ler este poema, mesmo que não seja em voz alta, apanhe o ritmo disto e vê que é um ritmo encantatório e que é um serzir de rimas, de palavras, de
na minha opinião, de um talento verdadeiramente admirável. Mas este tipo, que ainda ao lusco-fusco era apenas um corpo morto, agora de noite parece despertar mais atenção ou mais curiosidade. Não é por acaso também as nossas preocupações de noite também se agigantam. Nunca lhe aconteceu estar com uma insónia e com pensamentos terríveis e depois Mas vem o amanhã tudo dia parece melhor, não um é? bocadinho, não estou a dizer que desapareçam, mas Claro. é outra coisa mesmo assim. É verdade. Bom, quem seria, quem fora, que jornal conteria a imensidão do nome de quem como um insulto ali jazia? Veja o regresso. Como um insulto. No início, no segundo verso, era uma afronta. Agora é um insulto. E vamos por aqui abaixo, com o Rui Belo, no fundo, a dizer, mas o que é que sabemos deste homem? Qual é a sua identidade? Não no sentido do nome que está no bilhete, não, hoje em dia é no cartão de cidadão. Mas a sua identidade no sentido de quem é. E vem várias Quase perguntas. exercício jornalístico, não é? Exatamente. Quem seria, quem fora, não é? Mas também um exercício, entre aspas, de humanização. Se nós ou alguém respondesse a estas perguntas, o que ali jaz deixa de ser um corpo completamente anónimo, que vai ser um número no jornal do dia seguinte e na morgue, mas passa a ser uma pessoa. É diferente. Veja. Que pensamentos próximos tivera? E o que levaria ele nos bolsos? De onde viria? Sorriria? Onde ia? Fora criança? Sonharia ser feliz? Mudaria de vida na manhã seguinte? E eu aqui estava a ler e escrevi a seguir este verbo. Terrível. Porque veja o que é escrever isto. Sonharia ser feliz? Mudaria de vida na manhã seguinte? Não deve haver pior do que morrermos quando tencionávamos mudar de vida na manhã seguinte. Já reparou? Sim. Não é preciso ser 1 de janeiro. Mas a malta diz, não. Amanhã Começa uma nova vida. começa uma nova vida. E morreu. Na antiga, digamos assim. Fora brincar alguma vez naquela mesma rua? Fora criança ali onde profundamente o vi? Teria soluções para problemas que tivesse? Seria porventura um bom chefe de família? Disporia da consideração da vizinhança? Era bom funcionário? Homem de futuro? Ou seja, é Rui Belo a colocar um desafio, que é assim. Se nós soubéssemos as respostas a estas perguntas, de repente, o que teríamos à nossa frente era o que restava de alguém que, acho que é legítimo dizer isto, está à nossa altura. Porque tudo isto são perguntas que, em geral, nós fazemos a nós mesmos. Ou que os outros fazem em relação a nós. No fundo, o que ele está a dizer é assim, com estas perguntas todas, ele seria um de nós. Sem respostas para tudo isso, ele pode ser reduzido à sua condição de um cadáver que está no meio da rua. Por isso é que eu dizia que as perguntas eram um processo de humanização. E ele, como é evidente, por definição de morte, sabe que não podemos responder a essas perguntas. Quer dizer, agora alguém poderia dizer, está bem, mas no dia seguinte pode-se perguntar à família, descobrir quem é, etc, etc. Não é isso que aqui está em causa. Mas já naquele momento o rosto lhe cobriam, pois não conseguiria ver nem as estrelas, nem ao menos a luz dos citadinos candeeiros. Ou seja, acabou. E, portanto, todas estas perguntas ficarão sem resposta. Havia curiosos, há sempre curiosos. Nós sabemos que de vez em quando pensamos que houve um acidente na autoestrada e não houve acidente na nossa faixa.
ou no nosso sentido, que tem mais que uma faixa. Houve acidente no outro sentido. Mas, E toda a gente abranda claro, para ver. E de vez em quando provoca até outros acidentes. Porquê? Porque a malta tem uma curiosidade mórbida. De ver. Pronto. Havia curiosos e polícia. Havia uma ambulância inútil para quem, como cama, só teria a pedra fria. Ou seja, a ambulância já não vai a tempo. Tivemos um exemplo disto aqui no Porto, infelizmente, não há muitos dias, com o estudante que morreu, Exato. a 200 metros da urgência do Hospital São João. A ambulância ainda o foi buscar, o INEM, e já não havia nada a fazer. E agora há um salto completo, porque ele está a descrever, mas está a descrever quase um quadro, se quiser. É um observador, ponto final. Não é um ator. E de repente passa a ser. Aonde vai? Perguntou-me o homem do táxi. E ele responde: eu tenho 5.000 pesetas. É muito dinheiro. 5.000 pesetas ainda hoje é? Pronto. Não havendo pesetas, não é? Exatamente. Eu tenho 5.000 pesetas, respondi-lhe. Leve-me pelas ruas da cidade até nascer o sol. Talvez ele possa dizer-me alguma coisa daquelas muitas coisas que gostava de saber. O sol é hoje uma das minhas poucas soluções. Passe longe do corpo, por favor. É muito belo. Porque aqui é esta sensação de que aquele homem morto, na realidade, angustiou esta personagem. E põe esta personagem perante as suas próprias dúvidas, se quiser, as suas angústias existenciais. E então, a solução, entre aspas, ou a tentativa de solução que ele encontra é dar uma pipa de dinheiro a um taxista e dizer: rode pela cidade até nascer o sol. Pode ser que o sol traga luz às minhas dúvidas. Não se limite a iluminar as ruas. Pode ser que o sol resolva os problemas com que eu me debato, nós não sabemos quais são, mas ele diz: o sol é hoje uma das minhas poucas soluções. Isto é muito curioso, não é? Portanto, este homem também deve estar metido nas suas enrascadas. Porque quando as suas soluções quase estão limitadas à luz do sol, não é um bom sinal. Em contrapartida, em termos antropológicos, é muito belo. Porque o sol, em não poucas civilizações, foi inclusivamente o Deus. A luz. Há quem diga até, de outra pessoa, é o sol da minha vida. É a luz da minha vida, verdade, não é? Sim. E, portanto, digamos assim, o assimilar de algum sentido à luz. E, por outro lado, o medo supersticioso. Mas passe longe do corpo, por favor. É quase um medo de contágio. Era o que eu lhe dizia, não é? Do cavalheiro que morreu há muitos anos. Não os quero ver. Pagava para não ver. Exatamente. Bom. O incómodo, não é? Essa ideia de... O incómodo. Não nos podemos esquecer que há uns meses, penso que já passaram meses, o tempo voa. Há uns meses foi preciso uma criança dar à costa para toda a gente se incomodar. E é terrível vivermos num mundo em que depois tudo se banaliza. Porque depois vão dando mais corpos à costa e a reação já não é a mesma. Lembrei-me de leituras soterradas. Está a ver como este cadáver veio mexer em coisas que estão ou no sótão ou então numa qualquer divisão muito lá para trás, numa despensa aferrolhada, qualquer coisa desse género. Lembrei-me de leituras soterradas. De súbito subiram-me à memória cenas esquecidas. E depois ele diz no fundo que
Samaritano eu? E uma pessoa diz samaritano. Mas isto é a história do bom samaritano. No fundo, é ele a dizer, mas isto interroga-me na minha prática. Na minha prática como ser humano, para com o outro. O que é que aconteceu àquele homem? E mesmo que eu não pudesse fazer nada por aquele, posso ou não posso fazer por outros? Tenho feito? Leituras esquecidas. O que ele está a dizer é, tempos houve em que se calhar ser um bom samaritano faria parte dos meus projetos de vida, das minhas regras éticas. E ele acrescenta, mais um levita que calmo procurava a promessa do dia. Um levita é aquele que se rege pelas regras, ponto final. De uma forma praticamente burocrática. E, portanto, aquela visão obrigou-o a pôr-se ao espelho e, de certa forma, fazer um balanço da sua vida. E é isso que vem a seguir. Inquietação ou pena? Sombra de metafísica? Política? Moral? Lição? Comportamento? Cria alguma coisa? Repara, ele está a falar de aspectos importantíssimos. Inquietação. Pena por alguém. A metafísica, a política, a moral. São tudo temas de enorme importância para alguém que se considera um cidadão preocupado com a cidade. Queria alguma coisa? Não sabia. Posso-vos garantir que não sabia. Só sabia que olhava e nenhum mar havia. Isto é lindíssimo. Porque... ausência do horizonte, não é? Nem mais. Nem mais. Há 5 ou 6 versos atrás, ele ainda tem uma fímbria de esperança para as respostas, que é o sol. Que, em termos práticos, já não é grande coisa. Mas a nota final é, ele olha, ele, embora se tenha decretado um levita e jamais um samaritano, ainda se pergunta se quer alguma coisa, e a resposta é não, a resposta não é não quero, é não sabia, e depois sublinhar isso. Posso-vos garantir que não sabia, só sabia que olhava e nenhum mar havia. Ou seja, verdadeiramente é dizer, eu acho que já não consigo desfraldar velas humanas dentro de mim. Estou embotado. E como se não houvesse história para contar, não é? Exatamente. E como se não houvesse, como se quiser, como se ele nos dissesse que de uma outra forma, vamos fechar o círculo. Por isso é que eu falo da alucinação. Isto começa com, na noite de Madrid eu vi um homem morto. Ou seja, como diria o meu irmão gêmeo Sr. de La Palice, se eu vi um homem morto, eu estava vivo. E ele estava morto. E o último verso diz, só sabia que olhava e nenhum mar havia. O último verso está a dizer, de certa forma, eu também estou morto. Respiro, como, bebo, mas em relação às leituras soterradas, às memórias de cenas esquecidas, à hipótese de ser, se necessário, samaritano, etc., já não há horizonte. Esse eu, que talvez tenha existido, esse também já morreu. Eu sou, se quiser, mais um robô que se passeia pela cidade. Portanto, como se houvesse um reflexo daquele corpo morto? Nem mais. Cuidado, quando eu digo nem mais, estou a dizer nem mais daquilo que eu sinto. Não? Vou repetir, jamais me passaria pela cabeça estar a dizer nem mais, no sentido de lhe estar a dizer, é essa a intenção do poema. Estou a dizer, eu, cá dentro, acho que isto fecha um círculo. Um está morto, no sentido literal do termo, e o outro, com aquilo que viu, com as interrogações que se colocou, com
a poucas soluções que encontrou. Eu até seria capaz de dizer, pois, 5.000 pesetas deve dar, ou seguramente dava, para andar horas de táxi. Num movimento que não lhe vai trazer respostas. Se bem me lembro, aquilo que nos ensinaram o movimento browniano, das partículas. Ele pode andar atarantado pela cidade toda, percorrer Madrid de les a les, mas para as respostas que, se calhar, de repente, à vista daquele cadáver, as perguntas que, se calhar, de repente, lhe surgiram, ele para elas já não tem resposta. Ele não encontrava respostas para o morto, nem para a sua própria vida, provavelmente. Exatamente. Ele não consegue dar respostas a perguntas que, de certa forma, entre aspas, ressuscitariam aquele cadáver, fazendo dele uma pessoa, e depois faz uma descrição do seu estado de espírito, como sendo, em teoria, uma pessoa, mas sendo, se quiser forçar um bocadinho a nota, e admito que o esteja a fazer, de certa forma, em termos humanos, uma espécie de cadáver ambulante. É belíssimo. E depois, portanto, o corpo morto, não é? Devolvia-lhe o reflexo, e tudo isto no contraste da festa da noite de Madrid. Exatamente. Exatamente. Isto porque, no fundo, todos procuramos sempre uma identificação, não é? Ele era um homem triste, estava vivo, mas era um homem triste no contraste com a festa. E, portanto, encontrou naquele corpo já sem vida o reflexo do que ele sentia, provavelmente, não é? Nem mais. De certa forma, podemos voltar ao início. Se quisermos é assim, é como pudéssemos dizer assim. Se nós fôssemos verdadeiramente atentos, isto não é verdade. Quer dizer, eu prefiro que não seja verdade, porque não sinto-me escandalosamente burro. Mas, se nós fôssemos suficientemente atentos, nós, no segundo verso, seríamos capazes de prever o fim do poema. Porquê? Porque ele diz, na noite de Madrid eu vi um homem morto. E depois diz, jazia ali como uma afronta para os vivos. Não são apenas os das discotecas. Ele próprio também se vai meter num táxi, como diz dos outros. A afronta também é para ele, porquê? Porque o obriga a refletir sobre si mesmo. E o resultado dessa reflexão não é nada elogioso para si mesmo, nem reconfortante. E sobre certos aspectos podemos até dizer que por isso é que aquele homem morto é uma afronta, e depois se fala em ter sido imolado. No fundo, é como dizer aquele homem morto é uma testemunha de acusação para todos nós. Sobre a vida que levamos, sobre a vida que fazemos, sobre a superficialidade, sobre a falta de memória em relação àquilo que planeámos, àquilo que foi a nossa formação, etc, etc. Agora, depois, só para lhe deixar um cheirinho, depois há o prazer de ler isto, que é o ritmo que na minha opinião é muito de Rui Belo. E ele crescia, alastrava na estrada e assumia inesperadas proporções, quando há bem pouco ainda se reduzia ao dia. Quem seria? Quem fora? Que jornal contaria a imensidão do nome de quem, como um insulto, veja, ali jazia? Que pensamentos próximos tivera? E o que levaria ele nos bolsos? De onde viria? Sorriria? Onde ia? Veja, por exemplo, que é muito habitual nele, ele a serzir o poema apoiado num determinado som. Viria, soaria, ia. Aliás, em todo o poema, o condicional aparece com enorme frequência. Verso atrás de verso, criando um certo suspense para o qual nunca terá resposta. Exatamente. E depois saltando para ele mesmo, repare que a partir do momento em que ele diz eu tenho 5.000 pesetas ao homem do táxi, nunca mais há uma menção direta ao homem morto. Ele desaparece do poema e não são tão poucos versos como isso. Mas também não é preciso. O homem morto, o do insulto,
O da afronta já fez o seu trabalho. Foi, se quiser, desinquietá-lo. Serviu para esse mesmo confronto, não é? Nem mais. Claro. Nem mais. Como é que estamos de tempo? Ainda temos tempo. Ainda temos tempo, então, para não acabarmos neste registro, trago-lhe aqui outra coisa que é muito clássica em mim, porque gosto muito dela. Aqui era Rui Belo, ela é Amália Bautista, porque eu falei no meu mural e a semana passada falou dela aqui. Pois, olha, falei porque também na RTP, porque falámos de pais que têm filhos que morrem, não é? E de como isso é uma tragédia, porque Amália Bautista tem um poema célebre em que diz que verdadeiramente importante é amar e ser amável e não morrer depois dos nossos filhos. E eu levei isso ao Jorge Gabriel. Mas, e à Sónia, como é evidente, que é o célebre ao fim. Mas, deixa-me ver. Por causa desta questão de ele se interrogar, veja isto, chama-se Perguntas e Respostas. Eu sempre perguntava coisas tontas, é certo. Perguntava, por exemplo, se voltarias a amar-me tanto como nos dias do amor mais jovem. Ou mesmo mais do que nunca, mesmo mais que a ninguém, e se serias capaz de confessá-lo ante qualquer. É certo. Perguntava coisas tontas. Não merecia uma resposta séria. Aquele ser, mais escuro que a noite, mais escura da alma, respondia sem olhar-me nos olhos. Nunca mais. É bonito. Passou depressa, não tive tempo para o absorver, né? Quer falar um bocadinho dele? Quero, porque há quase uma sonoridade de pedido de desculpa, não é? Uma palavra que hoje em dia até se ouve menos. Quer dizer, depende da acessão. As pessoas ainda dizem muito que se sentem tontas. Isso é outra coisa. Agora, dizer estas perguntas são tontas no sentido que são infantis, de certa forma, não são respeitáveis, não é o tipo de pergunta que se devia fazer. Não é? Ela está quase a pedir desculpa, digamos assim, por causa de fazer essas perguntas. Mas o problema é que as perguntas são importantes, mesmo assim. E o que ela diz, no fundo, é, pronto, tontas ou não tontas, eu faço-as. E depois, isto chama-se perguntas e respostas, não é? E, basicamente, o que é que ela está a perguntar? Está a perguntar se alguém ainda a ama. Mais do que isso, se a ama mais do que antigamente. Se prova que, de vez em quando, nós valorizamos muito, é capaz de confessar esse amor a outras pessoas. E ela imediatamente recua de novo e diz, é certo, perguntava coisas tontas. Não merecia uma resposta séria. No fundo, fica-se com a sensação que é ela com medo até da resposta. Prefere nem saber a resposta. Vergonha e medo. Exato. E depois diz, aquele ser mais escuro que a noite mais escura da alma. É muito escuro. A noite mais escura da alma. Respondia e depois, cúmulo dos cúmulos, sem olhar-me nos olhos. É dar uma resposta terrível e nem sequer ter o respeito. Olha, como de vez em quando nós falamos aqui, nós a despedir-nos de pessoas através da tecnologia, para não termos que ouvir uma rabecada, um protesto, presenciar uma lágrima, seja o que for. Neste portanto, caso, a falta de olhar, não é? Respondia sem olhar-me nos olhos, nunca mais. E aqui ficamos num cenário terrível, porque ficámos magoados com a resposta. Há ali um momento em que ficamos magoados connosco porque fizemos a pergunta e pensamos, se eu não tivesse feito esta pergunta, como se quiséssemos adiar o nosso... No fundo, estamos só a adiar o sofrimento, não é? Não acha?
Muitas vezes é. Muitas vezes nós não perguntamos porque sabemos a resposta. Cheira-nos que tolhe qual vai ser a resposta e, portanto, não queremos de maneira nenhuma fazer isso. Não é? Nós hoje realmente estamos num registro não muito alegre, mas enfim. Mas rimos em cima disso, que é bom. Sim, claro. Veja isto também dela, que se chama Hospital de Incuráveis, que é um título. Podes vir ver-me sempre que quiseres, bem sabes onde estou. Meus companheiros são muitos, mas eu sinto-me sozinha. Há um inválido que nunca pôde atirar-se à piscina milagrosa. Há um pobre leproso cujo corpo é uma enorme chaga sempre aberta. Há um com peste. Há um tuberculoso. E um com febres. Mais outro que nunca pôde curar com fel seus olhos cegos. E eu, mais incurável que nenhum, desde que me arrancaste o coração e o puseste à venda no mercado. Isso é muito forte, mas não é? O título é extraordinário, não é? Hospital de Incuráveis. Não é? Há uma data de doenças, como é evidente que são utilizadas num sentido alegórico, e depois existe o eu, a quem tu roubaste o coração e foste vendê-lo para Vandoma. Somos incuráveis, claro. Pois, se fiquei sem o meu coração, sou incurável. Será muito curioso eu gosto muito dela. Analisarmos a poesia destes tempos, escrita nestes dias, não é? Para perceber se o romantismo também se está a perder ou não. Porque eu estava a pensar nessa imagem muito forte de ter arrancado o coração e estar à venda no mercado, não é? Eu acho que na poesia de Bautista o romantismo está lá todo. Não, obviamente, não é? Sim. Eu estou a dizer se os nossos poetas hoje em dia ainda escrevem coisas como falar em arrancar o coração, arrancaste-me o coração. Sim. Hoje em dia parece-me que estamos todos mais, detesto a expressão, mas light até em relação aos sentimentos. Em vez de arrancaste-me o coração, puseste-me os patins. Depende muito dos autores, não é? Claro. Eu penso que há poetas que eventualmente diriam deste tipo de poesia, eu ia dizer é bonito, mas às vezes o é bonito pode ser quase insultuoso. Mas poderiam dizer é boa poesia, mas é um tipo de poesia que eu jamais escreveria. Percebe? Pronto. Por exemplo, com a acusação que é poesia light. Não, esta não é poesia light, esta é poesia muito séria e muito concreta. Mas alguém poderá dizer-lhe que o simples facto de estar a tricotar um poema para acabar a dizer tu arrancaste-me o coração e foste vendê-lo para o mercado, já significa que estamos no romantismo, eventualmente puro e duro para uma pessoa, e logo isso é uma poesia démodé, etc. Não é? Percebe? Percebo. Porque a poesia não deve ser, pelo menos, romântica dessa forma, não é? Pode ser, por exemplo, poderão dizer-lhe que é uma poesia muito epidérmica, muito à flor da pele. Mas isso, cada um é como é. Há poetas que eu leio a poesia, e espero não estar a escandalizar ninguém, eu leio aquela poesia, eu tenho que admitir que admirei, eu hesitei porque quase que me apetece dizer mais, admirei muito aquele texto, mais do que poema até, mas pronto, mas em forma de poema, mas ele não me toca, em termos afetivos. Sim. E portanto pode ser magnífica poesia, mas não me toca. E poesia, eu diria até literatura, em termos gerais, não é? Que não nos toca, pode ser magnífica. Mas falta-lhe qualquer coisa, que aliás é uma estrada de dois sentidos, que é a sua influência em nós e porque nos influencia a nossa influência sobre o texto. Porque eu e a Inês, em menor escala, claro, podemos ter dito coisas criminosas sobre o poema do Rui Belo. Uma coisa fizemos seguramente, é que brincámos
quiçá dolorosamente, mas brincamos com ele como com plasticina também. O poema nas nossas mãos torna-se outro. Não é melhor nem é pior. Moldado pelo que são os nossos fantasmas, os nossos trajetos de vida, etc. Qualquer pessoa que escreva um poema não só sabe que isso vai acontecer, como aspira a que isso aconteça. E chegamos ao fim, não acabamos propriamente eufóricos, não é? Mas foi um belo exercício, não é? Que diabo. Também é assim, como se bem me lembro, escreveu Virgílio Ferreira, quando o acusavam de ser um pessimista, ele lembrava a luz da vela, qualquer coisa deste género, a luz da vela tem um maior brilho contra um fundo negro. Sem dúvida, sem dúvida. Eu ainda me diverti aqui a escrever a versão século XXI em relação ao arrancar do coração, que era, puseste o meu coração no eBay e ele foi levado por metade do preço. São os tempos modernos, é com isto que temos que lidar, não é? Filha! O que é que havemos de fazer? Não é? Nada, é isso. Como vinha no poema do Rui Belo, já não é mau se aparecer o sol. Pois é, verdade. Night and Day, Cole Porter, aqui na versão dos Everything But a Girl. Um beijinho e até amanhã. Querida, até amanhã.